Olá, meus amores! Bom, estamos aqui agora para o segundo vídeo de regência, né? O assunto aí da vez, regência nominal, regência verbal. Então são as regências aí. Nós vimos a verbal, agora a gente vai para a segunda parte, que é a regência nominal, tá? A ideia inicial era pegar tudo de uma vez só, mas não dá, é muita coisa. Então nós dividimos esse vídeo aí e resolvemos fazer em duas partes. Fechamos regência, vamos entender aí como é que funciona a regência nominal, ou seja, a regência de alguns nomes, substantivos, adjetivos, advérbios. E finalizamos aí o nosso primeiro conteúdo, tá? Lembrando que mais pra frente nós temos aí a tão temida crase. Então hoje finalizando aí regência nominal. Vamos lá? Gente, vamos lá. Agora a gente vai para a regência nominal, né? Vimos a regência verbal, falei dos verbos especiais com vocês ali. São verbos que, na verdade, merecem atenção. Vocês viram ali que tem verbos que apresentam 4 sentidos diferenciados, com preposições diferentes e até com preposições iguais, mas com sentidos diferentes. E tem casos em que o verbo nem tem preposição e as pessoas geralmente usam erradamente. Enfim, claro que não são só aqueles verbos, nós temos muitos outros aí, mas eu procurei trazer para vocês os mais problemáticos que oferecem dúvidas. E agora a gente vai para a regência nominal. Como eu já falei, a regência, na verdade, é a relação de um termo com outro ou outros, né, dentro de uma oração. E aí essa relação, na verdade, ela é uma relação de um termo que a gente chama de regente com um termo regido. O regente é o que manda. No caso dos verbos, a regência é chamada de verbal por isso. É o verbo que comanda e aí ele pode ter ou não, um complemento ali que exija ou não o uso da preposição. Muitas vezes nem é um complemento, muitas vezes é um elemento ali que pode ser um adjunto adverbial, né, trazendo pra gente uma circunstância, mas aí tem que saber se usa ou não preposição diante daquele termo. Bom, no caso da regência nominal é a mesma coisa, tá? Eu tenho ali um termo regente, que eu chamo de nome. O que é nome? Um substantivo, um adjetivo, um advérbio. E temos ali um termo que a gente chama de regido, que é o termo que vem com o uso ou não da preposição ali, que é o termo, entre aspas, comandado. Então eu tenho um termo que comanda e o outro que é comandado, tá? Então aqui a gente vai falar agora da regência nominal, então eu tô falando de substantivos, adjetivos e advérbios. Eu coloquei numa sequência para vocês aqui, procurei colocar numa ordem, né? Não digo que tá na ordem alfabética, assim dizendo, mas eu procurei colocar numa ordem aqui e usei os verbos mais, os nomes mais problemáticos ali. Então cuidado quando você for utilizar numa redação no seu dia a dia, tenham cautela. Bom, primeiro aqui, acessível. Acessível a, então isso aqui é acessível a mim, acessível a ele, acessível a todos nós, né? Agradável a, alheio a, amante de. Ele é amante de obras de arte. Aqui não tem muito o que explicar, eu vou falando para vocês e vou chegar a um ponto que eu quero ali no finalzinho que merece atenção em relação à regência de alguns nomes, tá? Análogo, que na verdade é um termo até que vocês devem utilizar em redações aí para enriquecer o vocabulário, que na verdade significa semelhante, tá? Então, análogo a ou até o semelhante a, esse nome também exige a preposição a ali. Ansioso de ou por, ali depende da construção, tá? Ansioso de notícias ou por notícias, dependendo da construção ali você vai utilizar um ou outro. Apto a ou para, as duas preposições são correspondentes ali, ele é apto para esse serviço, é apto a exercer esse serviço. Então vai depender da construção ali para você usar uma preposição ou outra. Benéfico a, isso é benéfico à saúde, é benéfico à nossa vida. Capaz de ou capaz para, ele é capaz de executar esse serviço, ele é capaz para a execução desse serviço. Então vai depender da construção, você vai utilizar uma forma ou outra, tá? Então essas preposições ali, na verdade, elas existem, mas não é às vezes para eu escolher, tanto faz uma ou outra, ou tanto faz, pouco vai aparecer aqui. Na maioria das vezes você vai usar uma ou outra dependendo da construção. Foi o que eu falei agora, eu estou dando exemplos aqui, né? Ficaria complicado colocar um exemplo para cada um, então eu procuro falar. Então ele é capaz de executar esse serviço ou ele é capaz para a execução desse serviço. Viu como é que tem uma leve, né, uma sutil mudança aí? Em um caso eu usei um verbo, no outro eu usei um nome, né? Mas de qualquer jeito usei as duas preposições para exemplificar. Bom, próximo item, cuidadoso com os filhos, cuidadoso com o trabalho, curioso de. Ele é curioso de questões de física, tá?
É uma forma pouco utilizada, mas a forma correta ali é a preposição de. Desatento a, descontente com, contente ou descontente com alguma coisa, desejoso de, é difícil de entender, difícil de fazer, tá? Difícil de executar. Entendido em, esse entendido no sentido de você ter a capacidade de ser um expert em determinada situação. Então ele é entendido em línguas estrangeiras, tá? Ou seja, sabe muito daquilo ali. Bom, essencial para, isso é essencial para a nossa saúde, para a nossa vida, estranho a, né? Isso é estranho a mim, ou seja, né? É algo com que eu não me relaciono bem ou não concordo, tá? Ou não entendo, ou não sei. Habituado a fazer determinada coisa. Indiferente a, impróprio para, necessário a, nocivo à saúde. E aí, cuidado, vamos lá. Ao invés de só ficar falando, deixa eu dar uma dica aqui. Cuidado com esses nomes que têm a preposição a. Por quê, professor? É óbvio. Se eles têm a preposição a, eles vão seguir aquela regra da crase, do acento grave que eu falei para vocês. Então, por exemplo, teve um aqui que eu falei, deixa eu ver um aqui que eu possa usar para ficar bem claro. Tá? Aqui, ó, o nocivo, né? Isso é nocivo à saúde. Se eu utilizar aqui, né, o cigarro é nocivo à saúde, eu queria dar esse exemplo aqui, por isso que eu preferi esse aqui. Se eu colocar a palavra saúde na sequência, como ela é feminina e esse nome exige a preposição a, eu vou usar o acento grave, tá? A mesma coisa vai para o prejudicial, que eu acho que eu não coloquei aqui, isso é prejudicial à saúde. A exigência da preposição a também, se a palavra for feminina, o acento grave se faz necessário. Lembrando que eu vou usar o acento grave, a gente vai ver isso aí melhor quando nós começarmos a ver crase, né? Mas tem que estar tudo bonitinho, ou é tudo no singular ou é tudo no plural. Se um elemento tiver com a preposição a, mas na sequência eu apresentar um nome feminino no plural, eu não tenho como usar o acento grave, porque o acento grave só vai existir mediante a fusão, né, de a mais a. Então, ou é tudo no singular ou tudo no plural, tá bom? Passível de, perito em, paralelo a e possível de. Eu só queria chamar a atenção para um que eu não coloquei aqui, que é o verbo constar, tá? Claro que eu não coloquei porque a gente está falando de nomes, né? E aqui não entraram os verbos, não é verbo, mas eu poderia ter colocado lá para vocês como verbo, que é o constar. O verbo constar, ele aceita dois tipos de construção, com duas preposições diferentes. Eu posso dizer assim, ó, o seu nome não consta na lista, tá? Na verdade, ali, esse verbo é intransitivo, porque eu teria ali um complemento que me sugere, não é nem um complemento, é um adjunto adverbial de lugar, mas eu posso usar a preposição de ou a preposição em. Então, eu posso dizer assim, o seu nome não consta na lista ou o seu nome não consta da lista. Por incrível que pareça, as duas construções são corretas. Lembrando que eu teria dois advérbios ali. Esse verbo é intransitivo, ele não exige complemento, mas ele pode aparecer com um adjunto adverbial, tá? De lugar. E aí, no caso, as duas construções estão corretas. Constar em algum lugar ou constar de algum lugar. Tá bom? Só lembrando aí que eu esqueci de falar. Bom, certo de, compatível com, compreensível a, comum a ou comum de, contrário a, favorável a, fiel a, enfim, coloquei aqui, né, semelhante a, o semelhante segue a regra do análogo ali, tá? Esses foram alguns dos nomes aqui mais complicadinhos. Eu procurei colocar para vocês aqui essa listagem, a regência nominal, ela não é tão complicada, agora eu só peço realmente atenção para quando você tem ali um nome que exige a preposição a, aí atenção para o uso do acento grave, ok? Bom, gente, então agora observações finais. Falei para vocês que a regência nominal, na verdade, ela é muito simples porque são nomes ali e isso aí a gente vai pegando na prática, né, exercitando. Só atenção realmente para os nomes que exigem a preposição a por conta da questão da fusão ali, né, da chamada crase, do uso do acento grave ali mediante a palavras femininas, né? A gente andou falando aí, essa atenção que a gente tem que ter. Eu coloquei aqui nas observações finais, então, algumas situações que envolvem tanto a concordância verbal quanto a nominal, mas vamos lá. Havendo pronomes relativos cujo, qual, que, a preposição desloca-se para antes deles. Então, quando você estiver
dúvida de como vai utilizar ali, se tem preposição ou não em determinada construção, e se houver um pronome relativo, os mais frequentes são o que, né, e o qual, né, esses oferecem muita dúvida ali. Você tem que ter cautela com o verbo que você tem ali depois desses pronomes. Porque se esse verbo exigir preposição, essa preposição ela vai ser arrastada para a frente do pronome relativo. Então olha aqui a construção que eu coloquei para vocês. A primeira, estes são os filmes a que assisti. Geralmente a pessoa fala assim, esses são os filmes que assisti, né? Na verdade, como você tem o verbo assistir com o sentido de ver, presenciar, e nós já vimos isso na regência verbal, naquela primeira aula, né? Que quando o verbo assistir tem esse sentido, ele precisa necessariamente da preposição a. Então essa preposição ela vai ser arrastada para frente do pronome. Se eu não usar essa preposição, eu estou cometendo um erro de regência. Por quê? O pronome ele mascara às vezes a necessidade dessa preposição, daí o erro frequente. Então muita cautela. Se a questão for sobre regência, está fazendo uma prova, tem pronome relativo, que, qual, cujo, né? Geralmente nos concursos eles botam mais o que e o qual, foi o que eu falei, mas o cujo também oferece dúvida, enfim, e a regra é a mesma. Você vai arrastar a preposição que está ligada a esse verbo que vem depois do pronome para frente do pronome relativo, tá? Então no caso do assistir, no sentido de ver, exige a preposição a, ela foi para frente do pronome. Aqui outro exemplo. Este é o autor de cuja obra gosto. O verbo em questão é o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. É um verbo transitivo indireto, então a preposição vai para frente do pronome. Eu não posso chegar aqui e simplesmente falar este é o autor cuja obra gosto, tá? Eu não posso usar o pronome relativo e não usar a preposição ligada ao verbo que vem depois dele. Se tem um verbo e exige preposição, essa preposição ela deve aparecer na frente do pronome relativo. Muita cautela com isso. Último tópico aqui de observações finais. Não se deve dar um único complemento a verbos de regências diferentes. Isso aqui também é um erro muito comum. Cuidado! Assim, construções como, vejam se vocês já não viram isso, né? Entrou e saiu da sala correndo. Tá errado, porque eu tenho dois verbos diferentes com regências diferentes, tá? Eu tenho o primeiro verbo que é entrar e o segundo verbo que é sair. São verbos que são considerados intransitivos, mas tem ali uma relação com um termo, né? Mesmo sendo um adjunto adverbial, eles vão exigir uma preposição ali diferente para cada um. Então, no caso, eu não posso usar uma única preposição, porque aqui, ó, quem entra, entra em algum lugar, quem sai, sai de algum lugar, ou até por algum lugar, né? De qualquer jeito, são verbos com regências diferentes, então eu não posso usar uma única preposição. Então, o certo seria entrou na sala e saiu da sala ou saiu dela correndo, tá? Porque usei uma preposição ligada ao primeiro verbo, usei outra preposição ligada ao segundo verbo. São preposições diferentes. Ali, no caso, eu estaria cometendo um erro de regência, tá? Último tópico, último exemplo aqui, né? Assisti e gostei do filme. Tá errado. O verbo assistir aqui tem sentido de ver. Nós já vimos isso. Qual é a preposição usada com ele? A. Gostar, qual é a preposição? De. Então aqui, ó, quando eu digo assistir, gostei do filme, eu só usei uma preposição, que estaria ligada ao verbo gostar. Cadê a preposição ligada ao verbo assistir? Eu não posso omitir, já que esse verbo, nesse caso ali, os dois verbos são transitivos e indiretos. Eles exigem necessariamente um complemento com preposições diferentes. Então, o correto seria assistir ao filme e gostei do filme, ou assistir ao filme e gostei dele, tá? Mas as preposições têm de estar isoladas, cada uma com o seu respectivo verbo, tá? Então as minhas observações aqui foram sobre casos de regência verbal, embora essa aula tenha sido de regência nominal, mas são observações finais aqui, né? Ou seja, nós estamos finalizando aí o assunto regência. É muito treinamento. Tenham cautela no dia a dia, cautela com a fusão aí chamada crase, a gente vai ver isso melhor, mas muito cuidado com o uso do acento. Em algumas situações de regência, ele se faz necessário o acento grave, mediante a verbos ou nomes que tenham a preposição a, então muita cautela e muito cuidado, a gente vai exercitar isso, tá? Tanto em sala de aula quanto lá na plataforma. Bom, gente, então
Fechamos aí a regência nominal, né? A gente falou aí, no caso, alguns nomes em especial. Muita atenção para aqueles nomes que exigem a preposição a mesma regra vai para os verbos que exigem a preposição a. Quando o termo ligado a esses nomes aí for um termo feminino e a preposição for a preposição a gente lembra aí da questão do acento grave por causa da fusão da crase, né? Muita cautela. Atenção também aí com essas observações finais que eu fiz aqui, né, relacionadas ali a algumas situações que envolvem verbo, mas eu vi a necessidade de falar sobre isso aqui no finalzinho. Qualquer dúvida que vocês possam ter, é só me procurar. Finalizamos aí essa primeira parte do nosso conteúdo de quarto bimestre, que é regência. E o próximo assunto agora é crase. Então vamos aguardar. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.